Fala, pessoal. Hoje, devido à nossa reunião pedagógica, não teremos um encontro ao vivo, né, como tradicionalmente fazemos. E quinta-feira é feriado, não vai ter aula, né? E semana que vem já vai ser a ADE. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje? Vamos fazer alguns exercícios de revisão, tá? Não sei quanto tempo vai levar para concluir todos os exercícios que eu separei, mas a ideia é que a gente faça o máximo possível aqui do que está proposto, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. A primeira questão é uma questão que fala sobre uma análise de curva de solubilidade, como nós já vimos, né? A curva de solubilidade é um gráfico ou tabela, né? Porque um pode ser transformado no outro, que nos fornece a informação a respeito do quanto de soluto pode ser dissolvido numa determinada quantidade de solvente a uma certa temperatura, tá? Então, a questão aqui, ela traz o seguinte, né? Considere o seguinte gráfico referente ao coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio em água em função da temperatura. Então, é um gráfico que nos traz no eixo de x a temperatura, né? O eixo de x aqui na horizontal, e no eixo de y, ele nos traz a quantidade em gramas que pode ser dissolvido em 100 gramas de água. Tem que olhar para a informação aqui do gráfico, tá? E aí são feitas algumas afirmações tomando como referência o que diz aqui, ó, ao adicionar num recipiente 40 gramas de nitrato de potássio. Então, vamos anotar essa informação aqui. Então, nós temos 40 gramas de nitrato de potássio, 40 gramas de nitrato de potássio em 50 gramas de água. Em 50 gramas de água. A que temperatura? Aqui temperatura, ele diz ali que está a 40 graus Celsius. Então, 40 graus Celsius. Beleza. Pode-se afirmar, e aí são feitas as afirmações. Então, a gente vai, antes de ver as afirmações, analisar o que diz o gráfico. Então, a 40 graus, que é aproximadamente aqui onde eu estou fazendo essa linha vermelha, ó. O que a gente tem aqui aproximadamente? Está bem próximo aqui de 60, né? Então, a 40 graus, nós podemos dissolver 60 gramas de KNO3, que é o nitrato de potássio, em 100 gramas de água. Por que em 100 gramas de água? Porque é o que diz a informação no eixo de Y. Aqui, ó. Gramas de KNO3 em 100 gramas de água. Então, pelo que está dito ali, a gente consegue concluir isso. Beleza. Então, se eu tenho 60 gramas em 100 gramas de água, minha solução ela é uma solução saturada, né? Eu estou exatamente no ponto de saturação, isso considerando a temperatura de 40 graus Celsius. Se eu jogar pela metade, 30 gramas de nitrato de potássio em 50 gramas de água, mantendo a temperatura 40 graus Celsius, a minha solução ela continua sendo saturada. Então, isso aqui que vai ser a minha referência a 40 graus Celsius. Por quê?
Porque no enunciado foi dito que nós temos 40 gramas de nitrato de potássio em 50 gramas de água, a 40 graus Celsius. E aí eu automaticamente, a partir dessa relação que eu estabeleci aqui embaixo, eu percebo que a 40 graus Celsius, em 50 gramas de água, eu só tenho dissolvido, eu só tenho dissolvido 30 gramas de nitrato de potássio. Mas o problema disse que foram postos 40 gramas. Então, desses 40 gramas, 30 estão dissolvidos. E os 10 que faltam para chegar nos 40 vão estar em corpo de fundo, né? Então, 10 gramas de corpo de fundo. E aí, com base nessas considerações, a gente vai ler o que diz as afirmações. Então, vamos lá. Letra A. Apenas parte do sólido se dissolverá, permanecendo aproximadamente 20 gramas no fundo do recipiente. É isso aqui que a gente já viu? Não é. A gente viu que fica no fundo do recipiente 10 gramas, né? Então, a letra A não pode ser por conta disso. Letra B. Apenas parte do sólido se dissolverá, permanecendo aproximadamente 10 gramas no fundo do recipiente. Essa afirmação está muito boa. Vamos ver a letra C. Tem uma solução insaturada? Negativo, né? Letra D. O resfriamento dessa solução não variará a quantidade de sólido dissolvido? Também está errado. A gente sabe que quando varia a temperatura, varia ali o coeficiente de solubilidade, né? E a letra E. O aquecimento dessa solução num sistema aberto não modificará a quantidade de nitrato de potássio dissolvido. Claro que vai, né? Porque se tiver em aquecimento e o sistema estiver aberto, a água vai evaporar. A água evaporando, a quantidade de soluto dissolvido vai modificar, né? Então, a resposta certa nessa daí é a letra B. Vamos para a próxima. Ainda falando de curva de solubilidade, a gente tem aí, ó, considere o gráfico. Aí nós temos mais um gráfico de curva de solubilidade, sempre no eixo de x, pessoal. Sempre no eixo de x vai vir aqui a temperatura. E no eixo de y vai ser a quantidade de soluto dissolvido, tá? Não pode esquecer disso, tá? Tem que lembrar aí bem dessa coisa da interpretação de gráfico, lembrar que todo gráfico vira uma tabela e toda tabela vira um gráfico, e saber interpretar, observar as informações, as unidades de medida, o que tem no eixo de x, o que tem no eixo de y, tá? Então, a gente tem aí esse gráfico, e aí vamos ver, indique a alternativa correta. Letra A. No intervalo de 0 a 30 graus Celsius, a diminuição da solubilidade do nitrato de potássio. O nitrato de potássio, pessoal, é essa curva de crescimento aqui, ó. É essa curva de crescimento que eu estou fazendo aqui em vermelho, ó. Tá vendo? Em nenhum momento, o nitrato de potássio apresenta diminuição da solubilidade. Pelo contrário, ele o tempo todo ele está aumentando a solubilidade. Aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Então, essa afirmação ela não é verdadeira, ela não é correta. Então, já vou descartar aqui a letra A. Letra B. A solubilidade do sulfato de sódio diminui a partir de 20 graus Celsius? Quem é sulfato de sódio? É o Na2SO4. A solubilidade dele diminui a partir de 20 graus Celsius? Sei, vamos ver aqui, ó, 20 graus Celsius. Estou marcando de vermelho aqui no gráfico. Está aqui, ó. Observa que a partir de 20 graus Celsius, a solubilidade dele continua aumentando. A partir de 30 é que ela começa a diminuir, né? Isso só é analisar o gráfico a gente já consegue perceber. Então, essa afirmação ela também está errada. Então, descarta também a letra B.
Letra C. Na temperatura de 40 graus Celsius, o nitrato de potássio é mais solúvel do que o sulfato de sódio? Então, a 40 graus Celsius, está aqui, ó, onde eu estou fazendo o pontinho vermelho ali no gráfico. A solubilidade o nitrato de potássio ele é mais solúvel do que o sulfato de sódio? Na verdade, não, né? A gente percebe que naquele ponto ali, a solubilidade dos dois é a mesma, né? Minha reta ali não ficou muito retinha, mas só para a gente perceber que os dois estão ali bem próximos de 50, né? Então, a solubilidade naquele momento ali ela é igual para os dois, para o sulfato de sódio e para o nitrato de potássio. Então, a letra C também está equivocada. Tá? Vamos ver a letra D, o que diz. Na temperatura de 60 graus Celsius, o sulfato de sódio é mais solúvel que o nitrato de potássio? 60 graus Celsius, vamos marcar aqui ó, no gráfico. 60 graus Celsius. Olha lá em cima, ó. O nitrato de potássio é muito mais solúvel do que o sulfato de sódio. Tá vendo? Então, essa afirmação também está errada. Tá? Não é. O sulfato de sódio ele não é mais solúvel que o nitrato de potássio a 60 graus Celsius. E, obviamente, que por eliminação ficou a letra E, né? Mas vamos dar uma analisada. No intervalo de temperatura de 30 graus Celsius a 100 graus Celsius, há diminuição da solubilidade do sulfato de sódio. Então, vamos lá. De 30 a 100. De 30 a 100, a solubilidade do sulfato de sódio realmente diminui, né? Depois aqui que ela começa a subir. Então, esta afirmação é que é a correta. Então, letra E é a resposta certa. Tranquilo? Qualquer dúvida, pessoal, volta aí o vídeo, assiste de novo para poder esclarecer, tá? E não ter dúvida, ok? Vamos para a próxima questão. Quando adicionamos sal comum à água sob agitação e temperatura constantes, verificamos que, em dado momento, o sal não se dissolve mais. No caso do cloreto de sódio, isso ocorre porque quando há aproximadamente 360 gramas de sal por 1.000 mililitros de água, né, no caso, essa impossibilidade de continuar dissolvendo o cloreto de sódio acontece quando a gente atinge esta relação, 360 gramas de cloreto de sódio em 1.000 mililitros de água. Então, na verdade, isso daqui, a uma determinada temperatura, que ele ali não diz claramente qual é, mas parece ser a temperatura ambiente, quando a gente atinge esta relação aqui, 360 gramas de cloreto de sódio em 1.000 mililitros de água, a gente não tem mais, não consegue dissolver mais o sal, ele começa a se acumular no fundo do recipiente. Beleza, então essa é a informação que eu extraí ali do próprio enunciado que está ali destacado de vermelho, tá? Vou até manter aqui isso sublinhado para a gente não perder o ponto depois. Se adicionarmos 500 gramas de cloreto de sódio em 1.000 mililitros de água, nas mesmas condições acima, estaremos preparando uma solução que será classificada como uma... Então, olha só, eu posso dissolver 360 gramas em 1.000 mililitros de água. Se eu colocar 500 gramas de cloreto de sódio, 360 estarão dissolvidos.
mas eu vou ter 140 gramas que estarão sob forma de corpo de fundo, né? Precipitado, vai ficar acumulado lá no fundo. Então, como que vai ser classificada essa solução? Nós teremos uma solução sem sal precipitado? Óbvio que não, né? A gente tem sal precipitado, né? Então, essa daqui não pode ser. Solução saturada com sal precipitado? Isso aqui é uma boa, né? É uma boa. Solução supersaturada? Negativo, né? A solução supersaturada ela tem que passar por aquele processo de aquecimento, solubilizar o que estava como corpo de fundo e sofrer um resfriamento lento, né? Para ela permanecer com aquela quantidade a mais de soluto dissolvida, né? Não foi isso que aconteceu aqui. Letra D, solução insaturada? Nunca, jamais, né? Porque se eu estou com a quantidade de sal superior a que eu posso ter, eu não tenho como estar com uma solução insaturada, né? Solução supersaturada instável? Também não, porque para você ter uma solução supersaturada instável, você tem que fazer esse processo de aumentar a temperatura, solubilizar o corpo de fundo e deixar ela resfriar lentamente, tá? Então, a resposta certa ficou mesmo ali, a letra B, tá? Solução saturada com sal precipitado, visto que 140 gramas dessas 500 não estarão solubilizadas. Vamos para a próxima. Aqui a gente tem um gráfico onde tem ali 3 pontos, né, A, B e C. Então, solubilidade de uma substância qualquer, ele não especifica que substância é essa. E você tem ali no eixo de X temperatura, como sempre. No eixo de Y, você tem a quantidade de sal dissolvido em 100 gramas de água. Você tem a imagem em vermelho, e os 3 pontos A, B e C. Aí ele pergunta ali, as soluções indicadas pelos pontos A, B e C podem ser classificadas quanto à sua saturação, respectivamente, como? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente tem uma curva de solubilidade, vou tentar fazer um rascunho aqui de uma. Está aqui, ó. E aí a gente tem uma curva de solubilidade assim qualquer, né? Qualquer ponto que esteja acima da curva, como esse ponto A que eu estou marcando aqui, ele é um ponto acima da curva. Vai configurar uma solução supersaturada. Supersaturada. Quando nós temos um ponto qualquer em cima de qualquer lugar na curva, aqui nós temos uma solução saturada, sempre. E qualquer ponto abaixo da curva de solubilidade, aqui nós temos uma solução insaturada. Então, supersaturada, saturada e insaturada. Lá no gráfico, os pontos A, B e C, eles estão numa mesma direção, mas ocupam posições diferentes em relação à curva de solubilidade. E aí, a gente tem que marcar exatamente o que vai estar acontecendo com cada uma delas ali. Então, a solução A, ela é uma solução que vai estar saturada com corpo de chão. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade a mais da que eu posso dissolver naquela temperatura. Se nós fizéssemos aqui, ó, em relação ao ponto A, ó, em relação ao ponto A, eu tenho aqui pouco mais de 10 gramas que podem ser dissolvidos, e o ponto A diz aqui 30 gramas. Então, eu estou muito acima do que eu poderia dissolver
a essa temperatura, né? Então, tudo que está acima da quantidade máxima que pode ser dissolvida será corpo de chão. Então, eu tenho uma solução saturada com corpo de chão. Com base nisso, eu já posso eliminar a letra A letra B, a letra D. Já posso descartar essas, tá? Fico com a C e com a E. A solução B é uma solução saturada, porque ela está exatamente no ponto da curva de solubilidade. Então, com isso, eu já descartei a letra E, ficando assim apenas a letra C, que diz que a última solução, a solução C, é uma solução insaturada e que, de fato, é por estar abaixo da curva de solubilidade. Tranquilo até aqui? Vamos para a próxima? Deixa eu ver quanto tempo de aula a gente já tem. Estamos cronometrando aqui. Deixa eu ver aqui. Já temos 20 minutos de aula. E ainda temos questões aí para trabalhar. Bom, antes da gente entrar nas questões de cálculo de concentração, lembrar a vocês que a gente tem várias maneiras de calcular a concentração de uma substância, né? A gente tem a concentração comum, a gente tem a concentração molar, a gente tem o título, a gente tem densidade, que não é exatamente um cálculo de concentração, mas é uma grandeza físico-química muito importante, né, que aparece aí sempre nos problemas de química. E essas maneiras de você calcular a concentração de uma solução varia de acordo com o critério que você estabelece. Se eu quero trabalhar com concentração comum é a massa sobre o volume. E aí pede-se para que essa massa seja uma massa em gramas e o volume seja um volume em litros. Pelo menos na maioria das vezes é assim que se pede, né? Já a concentração molar, que é também chamada de concentração em quantidade de matéria, é o número de mols dividido pelo volume em litros. Esse número de mols, ele pode ser calculado fazendo massa em gramas dividido pela massa molar, né? Que é o Mzão, Mzão. Então, isso varia de acordo com o que se pede. Ah, professor, e o título? Bom, o título, se vocês recordarem, eu posso calcular o título em massa ou em volume. Se for o título em massa, título é igual a M1, que é a massa do soluto, sobre M. Quem é M? M é a massa do soluto mais a massa do solvente. É o M1 mais o M2. Massa do soluto mais a massa do solvente. E aí, se fosse para trabalhar com volume, título em volume, a ideia é exatamente a mesma. Título é igual ao volume do soluto dividido pelo volume da solução. Esse volume da solução vai ser o volume do soluto mais o volume de solvente. E a densidade? Bom, a densidade nós vimos ano passado. Lembra da densidade? Nós vimos ano passado, no primeiro ano, que densidade é igual a massa sobre o volume. Aí você vai falar assim, professor, é igual à concentração comum? Que a concentração comum também é massa sobre volume. Então, não é igual. São coisas diferentes. Porque a massa da densidade é a massa da solução. Lembra o que é solução? O que é uma solução? Solução é um soluto mais o solvente, né?
Então, quando eu falo massa da solução, é a massa do soluto mais a massa do solvente. Soluto mais solvente. Está aqui. Ó. Já na concentração comum, quando a gente fala massa sobre volume, essa massa aqui é a massa apenas do soluto. Tá? É apenas a massa do soluto. Então, são fórmulas parecidas, possuem unidades de medidas parecidas, mas têm padrões diferentes, né? Uma trabalha com uma informação e a outra trabalha com outra informação. Mas essa fórmula que abriu aqui esse slide, essa tela, ela é uma fórmula que relaciona a concentração comum com a concentração molar, o título e a densidade. De que maneira que estão relacionadas? Simples. Concentração comum é igual a molaridade vezes a massa molar, que é igual ao título vezes a densidade vezes 1000. Pode acontecer de, num determinado problema, ele te dá a molaridade de uma substância, a concentração molar de uma substância, e te dá a massa molar da substância, e pede a concentração comum. E aí você vai fazer concentração comum é igual a concentração molar vezes a massa molecular da substância da questão que está sendo trabalhada. Às vezes, ele vai te dar o título e a densidade para você achar a concentração comum. Você faz concentração comum é igual a título vezes a densidade vezes 1000. Às vezes, o problema ele vai te dar a concentração comum, a massa molar e pedir a concentração molar. Aí você vai fazer concentração molar é igual a concentração comum dividido pela massa molecular, massa molar. Então, varia de problema para problema, varia de questão para questão, mas, em linhas gerais, a relação que você tem entre essas grandezas é essa que está aí na tela. Tá? Então, é uma informação que vocês precisam ter anotado aí no rodapé do caderninho de vocês, para que todas as vezes que forem necessário, você poder recorrer a ela, tá bom? Sempre adaptando de acordo com o problema que você estiver fazendo. Então, vamos aqui a uma primeira questão sobre cálculo de concentração. A gente tem aí que o soro fisiológico contém 0,9 gramas de NaCl, que possui massa molar 58,5 grama-mol. No caso, o soro fisiológico ele possui 0,9 gramas de NaCl em 100 mililitros de solução aquosa. A concentração do soro fisiológico expressa em mol por litro é igual a... Bom, então ele está pedindo para você calcular a concentração molar. Concentração molar é o número de mols dividido pelo volume, mas que você pode fazer aquela substituição por número de mols é igual a massa dividido pela massa molar, emissão, e substituir esse N do número de mols aqui dentro dessa fórmula. Juntar essas duas para fazer uma coisa só. E aí a gente chega a isso aqui. Massa molar, perdão, concentração molar é igual a massa em gramas dividido pela massa molar vezes o volume. E aí, substituindo o que nós temos de informação, ele nos deu que são 0,9 gramas de cloreto de sódio, 0,9 gramas de cloreto de sódio. A massa molar do cloreto de sódio é 58,5. 58,5.
E ele fala ali em 100 mililitros de solução. 100 mililitros de solução, 100 mililitros de solução, passando para litro, equivale a 0,1 litro. Certo? 0,1 litro. E é esse valor que eu vou colocar aqui no lugar do volume, 0,1, porque é o volume em litros, tá? É o volume em litros. E aí a gente resolve essa continha, né? Eu vou apagar aqui algumas informações para a gente poder abrir espaço para resolver. Ó, vou fazer aqui na esquerda, tá? Então, nós temos 0,9 dividido por 58,5. 58,5 vezes 0,1 é só andar com a vírgula, né? Vai dar 5,85. 58,5 vezes 0,1 é só andar com a vírgula. 0,9 dividido por 5,85 vai dar 0,15. 15. Espera aí que aquele 15 ali não ficou muito legal, não. Deixa eu melhorar ele aqui. 0,15. Na calculadora aqui que eu estou fazendo, 0,1538461,538. Vou colocar tudo não. Ou seja, por aproximação, isso aqui vira 0,154. Não esquecendo da unidade de medida, né? Mol por litro. Mol por litro. E a resposta está aqui na letra D. Ok? Tranquilo, né, pessoal? Aplicação de fórmula purinha, né? Aplicação de fórmula purinha. Vamos para mais um. Os xaropes são soluções concentradas de açúcar, né? No caso aí, sacarose. Para quem não lembra, sacarose é C12, se eu não me engano, tá, galera? C12O11 H22. Fiquei na dúvida agora, hein? Mas eu acho que é isso aqui. Isso aqui é sacarose, porque a glicose é C6H12O6. C6H12O6. Eu fiz ao contrário aqui a sacarose. Deixa eu trocar aqui, fiz ao contrário. É C12H22O11. Aqui. Mas não tenho certeza, não. Vamos descobrir aqui? Deixa eu ir aqui no Padesburgo. A fórmula da sacarose. Me deu um branco aqui agora. Google. Sacarose. Sacarose. C12H22O11. Tá vendo? Eu não sou maluco. C12H22O11. C12H22O11. Perfeito. E a glicose? Vamos conferir se eu acertei. Glicose. Glicose. C6H12O6. Tá lá, ó. C6H12O6. Viu? Eu sei um pouquinho de química, galera. Eu sei um pouquinho de química. Mas, enfim, não precisava, isso foi só uma curiosidade, tá? Que eu fui buscar. Os xaropes são soluções concentradas de açúcar, né? No caso, existem vários tipos de açúcar, né? No caso aqui é a sacarose. Em uma receita caseira, são utilizados 500 gramas de açúcar para cada 1,5 litro de água. Nesse caso,
a concentração mol por litro da sacarose nesse xarope é de aproximadamente... então, olha só. Ele quer saber a concentração mol por litro, concentração em quantidade de matéria. Como ele te deu a massa, a gente já sabe que vai ter que usar essa apresentação aqui da fórmula, né? Que tem a massa e a massa molar, né? Então, vai ser isso aqui, ó. A massa são 500 gramas de açúcar, que ele disse que foram utilizados. 500 gramas de açúcar. A massa molar, ele deu aqui, ó. Ele forneceu a informação da massa molar, 342. Então, a gente já lança aqui a massa molar 342. E o volume em litros. O volume em litros, ele disse que é 1,5 litro de água. Então, está aqui, ó, 1,5 litro de água. Então, nós teremos 500 sobre o resultado de 342 vezes 1,5, 342 vezes 1,5, que vai dar 513. E aí, 500 dividido por 513, 500 dividido por 513 nos dará um valor igual a 0,97. 0,975, para ser mais preciso aqui, e eu aplicando as regras de arredondamento. Então, 0,975 mol por litro é a unidade de medida. Isso porque ele pediu para você calcular a concentração em mol por litro. Ele já te deu aqui qual seria a unidade de medida a aparecer no final, né? Bem tranquilo isso daí. Aplicação de fórmula, toda vez que for somente a aplicação de fórmula, é mais fácil, né? Eu, pelo menos, não me preocupo tanto para que o aluno fique decorando fórmulas. Não adianta nada você ter um monte de fórmula decorada e você não saber para que elas servem. Para mim, eu penso que o aluno precisa saber aplicar essas fórmulas, precisa saber de que maneira cada fórmula se encaixa com um problema que ele esteja fazendo. E aí eu coloquei aqui uma questão que caiu no Enem, tá? Uma questão que caiu no Enem, se eu não me engano, foi o Enem de 2009 ou 2019, um negócio assim. Ou foi 2009 ou foi 2019, tá? Deve ter sido de 2019, porque isso aqui foi acessado em 2010, né? Segundo consta aqui, ó, acessado em 2010. Não pode ter sido 2009, porque não teria como acessar alguma coisa no futuro, né? Então, deve ter sido em 2019 mesmo. Muito bem. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. Ok. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação. Ou seja, um parágrafo inteiro em que ele não disse nada para a gente, ou pelo menos nada significativo para a gente resolver na questão. Ele está fazendo umas afirmações, né? Dissolve o açúcar na água, dissolve o sal na água. A água, por ter essa capacidade de dissolver uma outra substância chamada de solvente, né? Enfim, e aí tem uma ilustração onde ele coloca uma mãozinha ali colocando um determinado soluto num recipiente contendo solvente e no final isso configura uma solução, né? Tranquilo, sem problema nenhum até aí. Ele diz lá embaixo, aí sim entra a pergunta, né? Suponha que uma pessoa tenha colocado, uma pessoa para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose.
Ou seja, uma outra questão utilizando também a sacarose, né? Então, 3,42 gramas de sacarose. E aí ele coloca ali entre parênteses, ó, massa molar igual a 3,42. Então, a massa molar é igual a 342 grama-mol. Então, olha como que eles são sacanas, né? Porque eles colocaram uma massa de sacarose que é múltiplo, né? Submúltiplo da massa molar. A massa molar é 342 e a massa em grama é 3,42. Perceberam a relação? No Enem, eles costumam fazer esse tipo de jogada para facilitar o cálculo para o aluno. Por isso que a notação científica é importante. Porque nessa hora aqui, se você colocar tudo em notação científica, vai ficar mais fácil para você resolver o problema, levando em consideração de que você não vai ter calculadora, né? Então, beleza, continuando a questão. Massa molar igual a 342 grama-mol, né? Tá aqui, esse ponto aqui foi que nós lemos. Para uma xícara de 50 mililitros de líquido. 50 mililitros vai ser o volume, ó. 50 mililitros. Olha que legal. Qual é a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? O que eu faria aqui? Primeiro, colocaria tudo em notação científica. O que não está, eu colocaria. 3,42 está em notação, né? 342, eu colocaria 3,42 vezes 10 a 2, né? Vezes 10 a 2, vezes 10 elevado a 2. 50 mililitros. Para passar para litro, eu tenho que dividir por 1.000. Dividir por 1.000 é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 3. Então, 50 vezes 10 a menos 3, colocando em notação científica, isso daqui vira 5 vezes 10 a menos 2. Certo? Tem dúvida? Pausa o vídeo, volta, presta atenção aí que eu andei com a vírgula do 50 para 5 e mexi no expoente da base 10. Tá? Aumentei ele uma unidade. E aí eu escrevo a fórmula. Fórmula da concentração em quantidade de matéria. E eu, particularmente, eu gosto sempre de escrever a fórmula, porque olhando para a fórmula, eu tento identificar no problema o que eu tenho e o que eu preciso descobrir. A massa, eu tenho 3,42. A massa molar também tem 3,42 vezes 10 a 2. Vezes 10 a 2. E o volume eu também tenho 5 vezes 10 a menos 2. 5 vezes 10 a menos 2. Aí, olha só que legal que vai acontecer aqui, ó. 3,42 com 3,42 eu posso simplificar. Vira 1 em cima aqui e 1 lá embaixo. 10 a 2, aqui, ó, esse 10 elevado a 2, eu posso cancelar com esse 10 elevado a menos 2. Então, simplificadamente, a minha expressão ela ficou em 1 dividido para 5. 1 dividido para 5, né? Nem é difícil de fazer esse cálculo, né? 1 dividido para 5, você coloca 0, vai ficar 10 dividido para 5, que vai dar 2. 2 vezes 5, 10, para 10 nada. Então, 1 dividido por 5, 0,2. Como eu estou buscando aqui a concentração em mol por litro, concentração em quantidade de matéria, vou colocar aqui mol por litro. Essa é a resposta.
no gabarito da atividade, letra B. Show? Uma questãozinha que caiu no Enem, tá? Para vocês perceberem que não é impossível de fazer essas questões. Aliás, se estivéssemos falando ao vivo, eu ia querer saber de vocês como que vocês foram no simulado de domingo, né? Esse que passou, porque foi a parte de ciências da natureza, né? Então, muito curioso aí para saber como que vocês foram. Depois, quando retornarmos, vocês me falem. Ou, se possível, coloca aí no chat do Teams para mim, para eu saber como que vocês foram. Eu estou curioso. Eu estive com todas as turmas da manhã hoje, né? Eu estava lá no Senai. Aí conversei com eles sobre os simulados e tal, e ficou faltando só vocês. Como a gente não vai estar conversando ao vivo por conta da reunião que está acontecendo, deixe a mensagem para mim aí, como que vocês foram nesse simulado, tá bom? Vamos prosseguir aqui? Chegamos à última questão das nossas atividades, tá? Eu peguei aqui uma pincelada de cada assunto que nós estudamos ao longo desse segundo bimestre, né? E finalizando com o último assunto que nós estudamos, que foi aquele da titulação, aonde a gente até assistiu aquele vídeo, né, que tem a viragem, que coloca a fenolftaleína para poder perceber visualmente a mudança de cor, para saber quando que chegou na viragem, né, de um meio ácido para um meio alcalino, ou vice-versa, né? E nós inicialmente fizemos questões com uma proporção de 1:1, e na última aula a gente fez uma atividade numa proporção 2:1, né? E aí eu expliquei para vocês que aquele princípio se aplica para qualquer caso. Se for 3:2, 4:3, 2:1, 1:2, né? Aquele mesmo procedimento para o cálculo que nós utilizamos, a gente utiliza de maneira geral. Eu acho que a grande dificuldade que os alunos encontram aqui é perceber qual é a proporção, né? Saber se é de 1:1, 2:1, quanto de um para quanto do outro, né? Talvez essa seja a dificuldade dos alunos. E aí, para isso, você precisa saber escrever a equação química que está dita no enunciado da questão. Então, nessa daí, por exemplo, nós temos, em uma titulação foram utilizados 25 ml de NaOH, hidróxido de sódio, né, para titular 50 ml de solução de ácido sulfúrico, H2SO4. Qual a concentração mol por litro do ácido nessa solução? Aqui era um ponto de interrogação, não 2 pontos. Enfim. Então, você aqui, o que eu te aconselho? Escreve essa reação aqui. Mesmo que isso não esteja sendo solicitado no problema, aprenda a fazer isso, a pegar um problema, olhar, entender qual é a reação que está ali e escrever ela. Então, aqui a gente tem o NaOH, que é o hidróxido de sódio, reagindo com o ácido sulfúrico. Então, aqui nós temos uma mistura de soluções, de solutos diferentes, que tem reação, né? Aliás, faltou colocar exercícios desses assuntos, né? Diluição de soluções, mistura de soluções com o mesmo soluto, mistura de soluções com solutos diferentes, tá? Então, tudo isso que a gente viu até agora, mais isso que eu estou falando aqui, é o conteúdo da nossa ADE, tá? É o conteúdo da nossa ADE. Mas, enfim, o hidróxido de sódio, ele tem um grupo OH-. Um grupo OH-. E tem o sódio aqui, que é o metal, que vai ser a parte positiva nessa substância, tá? Já o ácido sulfúrico, ele tem 2 H+.
2H+. E tem o sulfato, que vai ser a parte negativa na estrutura. SO4, 2-. Ah, Roberto, para que você está escrevendo isso daí? Bom, a gente sabe que se eu tenho um ácido mais base ou base mais ácido, né? Que aqui está invertido, a base está primeiro e o ácido está depois, né? Mas a ordem dos fatores não altera o produto. Então, ácido mais base, agora eu espero que todo mundo tenha respondido. Sal e água. Ácido mais base, sal e água. No caso, a água a gente sabe que vai ser sempre H2O, né? A água não muda. A água é sempre H2O. Agora, o sal que vai surgir daqui vai ser da combinação da parte positiva de um com a parte negativa do outro, né? Então, fazendo a regra do Vesguin, vou fazer aqui na esquerda, ó, Na é mais 1, né? Quando não tem número, subentende-se que seja 1. E o SO4, 2-. E aí, se a gente fizer a regra do Vesguin aqui, ó, traz para cá e traz para lá, a fórmula do sal aqui vai ser Na2SO4. Essa é a fórmula do sulfato de sódio. Escrevê-la aqui. Na2SO4. Ah, beleza, Roberto. Escrevi isso tudo aí. Estou entendendo, né? E aí? Bom, e aí que agora você vai olhar o balanceamento da questão. Ela tá, da equação química. Ela está balanceada? Se você olhar direitinho, você vai ver que não, né? Ela não está balanceada. Por que ela não está balanceada, Roberto? Porque, ó, sódio você tem 2 no lado dos produtos. No lado dos reagentes você só tem 1. Então, ela não está balanceada. Como é que fica o balanceamento dessa equação química? Vai entrar um 2 aqui. Aqui vai permanecer 1. Aqui permanece 1. E aqui vai entrar um 2. Então, a proporção estequiométrica aqui, ela é 2 para 1, 1 para 2. Toma cuidado que tem aluno que acha que é esta proporção estequiométrica aqui que ele tem que olhar na hora de fazer os cálculos. E não é. Não é isso, tá? O que você tem que entender a respeito de titulação? Quando você está titulando, que é aquele procedimento que tem a bureta, que tem o Erlenmeyer, lembra? Eu fiz até o desenho para vocês, ó. Você tem lá a buretinha, que tem a torneirinha, né? Para você ficar controlando o volume do líquido. Aí você tem o Erlenmeyer, que é uma vidraria mais ou menos assim. E aí a substância conhecida vai na bureta, quem você conhece vai na bureta, e a substância desconhecida fica aqui no Erlenmeyer, né? Falei bastante disso com vocês. E aí o que acontece? Em termos de titulação, a gente está buscando um momento em que vai ocorrer um equilíbrio no número de mols. Como é uma titulação ácido-base, eu estou querendo encontrar o momento em que o número de mols do ácido fica igual ao número de mols da base. Tá? Em uma titulação ácido-base, é isso que nós estamos procurando. Esse ponto. E aí, na frente desse N, que é o número de mols, vai entrar a quantidade de H+ que tem no ácido que eu estou trabalhando, e na frente do número de mols da base vai entrar o número de OH- da base que eu estou trabalhando.
Como eu estou trabalhando com o hidróxido de sódio, qual é a quantidade de OH- que saiu aqui do hidróxido de sódio? 1. Então, ó, 1 aqui na frente do número de mols da base. E o meu ácido? Qual é a quantidade de H+, que saiu do ácido que eu estou trabalhando nessa questão? Está aqui, ó. São 2 H+. Então, na frente do número de mols do ácido, vai entrar um 2. Então, esta titulação é uma titulação 2:1. 2:1 de quê? O que quer dizer essa expressão 2:1 nessa questão que a gente está fazendo aqui, nessa titulação que a gente está fazendo? São 2 mols do ácido para 1 mol da base, para que haja a neutralização. E, professor, mas em relação ao número de mols, é exatamente o inverso do do coeficiente deles, porque na equação química eu tenho 2 mols da base para 1 mol do ácido. E quando a gente vem aqui em termos de equilíbrio do número de mols de ácido e base, inverteu. Eu tenho 2 de ácido para 1 da base. É exatamente isso. É assim mesmo, tá? Então, você tem que olhar a quantidade de hidroxilas que a base libera e a quantidade de H+ que o ácido vai liberar. São esses valores que entram aqui nesse equilíbrio do número de mols, tá? Feito isso, o que você tem que lembrar? Quem é número de mols? Número de mols ele pode ser visto de duas maneiras. A primeira foi aquela que eu falei lá na hora de você calcular a concentração e quantidade de matéria. O número de mols é a massa dividido pela massa molar. Mas há uma outra maneira de vermos o número de mols. O número de mols pode sair por aqui também, ó. A concentração molar é o número de mols dividido pelo volume. Tá? É o número de mols dividido pelo volume. E aí? E aí que se eu quiser descobrir o número de mols a partir da concentração molar, concentração em quantidade de matéria, e o volume, é só eu multiplicar um pelo outro. Está aqui. Então, eu tenho duas maneiras de calcular o número de mols. Eu posso fazer a massa dividido pela massa molar, ou eu posso fazer a concentração em quantidade de matéria vezes o volume, que vai ser exatamente o que a gente vai trabalhar, né? Então, eu vou substituir aqui, ó, aonde está 2 vezes o número de mols do ácido, eu vou colocar 2 vezes a concentração em mol por litro do ácido, 2 vezes a concentração em mol por litro do ácido, vezes o volume do ácido, que vai ser igual a 1 vez a concentração molar da base vezes o volume da base. Pronto. Tenho isso aqui, é só eu substituir o que eu não tenho para descobrir. É só eu substituir o que eu tenho para descobrir o que eu não tenho. Então, eu vou apagar aqui embaixo para poder ganhar espaço da resolução, ó, e vou substituir. Ó, 2 vezes. O problema, pede para você descobrir qual a concentração do ácido. Então, aonde está aqui a concentração do ácido, eu vou colocar X. Ó. 2 vezes X vezes... Vou fazer melhor. Vou fazer a substituição bonitinha e depois a gente vem operando. Ó. 2 vezes X, que é a concentração do ácido, que eu não tenho, vezes o volume do ácido. No caso aqui, ó, ele disse que o volume do ácido, ó, 50 mililitros
de solução de H2SO4. E aí, até na outra aula, eu falei para a Júlia que não precisava passar para litro. Por quê? Porque, no final das contas, se a gente deixar aquele fator de conversão para litro, que é o 10 a menos 3, né, de mililitro para litro, a gente multiplica por 10 a menos 3. No final das contas, um vai cortar com o outro, né? Porque vai ter um de um lado do sinal de igual e o outro do outro. Eu vou colocar ele aqui só para que vocês entendam o que eu estou falando. Esse 10 a menos 3 aqui é só para que a gente possa passar de mililitro para litro. Mas no final, vocês vão ver que não faz diferença colocar ele ou não, porque a gente cancela ele, tá? E aí, igual. Uma vez eu não preciso colocar, né? Multiplicar por 1, não preciso colocar. Concentração da base, 0,2 vezes o volume da base. O volume da base, 25 mililitros. Vou fazer a mesma coisa, vou colocar aqui 25 vezes 10 a menos 3, passando para litro, para vocês perceberem que não faz diferença manter isso aqui ou não. Aí nós vamos ter 100 vezes 10 a menos 3, x igual. Temos 0,2 vezes 25, que vai dar 5 vezes 10 a menos 3. Aí lembra que eu falei que transformar para litro não ia fazer diferença, colocar esse 10 a menos 3, ó, porque no final, ó, se eu tenho 10 a menos 3 à esquerda do sinal de igual e o 10 a menos 3 à direita do sinal de igual, a gente cancela eles. Então, ficou o quê? Ficou aqui, ó, 100x igual a 5. Aí, vou fazer aqui em cima agora. X vai ser igual a 5 dividido por 100. X vai ser igual a 0,2, não é isso? 0,2, 0,05. Só andar com as casas, né? 1, 2, 0,05. Só andar com a vírgula. Opa! Resposta aqui, ó, na letra A. Tranquilo, galera? Então, essa é a concentração do ácido, 0,05 mol por litro. Show? Chegamos aqui a 1h03 de aula. Encerramos a gravação dessa revisão para a ADE. O conteúdo já foi dito. Desejo a vocês aí um bom feriado. Aproveitem para estudar. A aula está gravada. Qualquer dúvida, volta, assiste de novo. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.